Esse segundo colóquio que acontece aqui na PUC-Rio, as pautas e os eixos de debate, eles são um pouco pensados a partir dos resultados que nós tivemos nessa primeira experiência em São Paulo. Nós tentamos priorizar aqueles temas que nós consideramos que hoje são pauta comum na América Latina, são parte da agenda regional e da preocupação de diversos atores sociais. Bueno, lo que vemos en realidad acá es que son más jóvenes las personas que empiezan a ser asesinadas. Ese es el dato relevante. Son cada vez más jóvenes las personas que empiezan a ser asesinadas. La explicación de esto se debe a que fue tan brutal el número de homicidios que se dio entre 2007, sobre todo 2008, 2009, 2010 es nuestro año más álgido, que empezaron a bajar la edad de reclutamiento para los sicarios. O que eu venho trocar aqui com vocês um pouquinho é que, na verdade, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente está pensando, também está pensando para a infância, também está pensando na questão do adolescente, e quando a gente está falando de áreas como as áreas de UPP, que é da onde o programa fala, especialmente a gente toca muito na questão da violência contra o jovem e contra a criança nessas áreas. Viene haciendo operativos de control poblacional y operativos de control de mercancías sobre y alrededor de barrios y de espacios considerados calientes. Barrios populares, barrios estigmatizados, colocados como barrios donde viven clases peligrosas. Acho que uma das importantes novidades do nosso colóquio que começou ano passado, é fazer essa relação entre a agenda política, o contexto político da violência e das respostas ao nível das políticas públicas, no caso as políticas de segurança, relacionando as crianças, inclusive as crianças pequenas. Essa relação não está dada, muito frequentemente se fala da violência, sobretudo em contexto internacional e na criminalização dos atores envolvidos na violência, mas não se relaciona à infância. E as crianças, sobretudo os adolescentes, mas e as crianças pequenas também, são vítimas importantes dessas, tanto das respostas inadequadas, que também são violentas, né, quanto dos equívocos das políticas que são estabelecidas. E daí surgiu esse segundo colóquio. A gente vem numa caminhada, é uma construção. Primeiro foi muito legal, daí evoluímos, passamos para esse segundo colóquio, nessa linha de que a primeira infância, ela é diretamente afetada pelas políticas de segurança pública. Ao mesmo tempo, ninguém pensa na infância, na primeira infância mais especificamente, quando se pensa em uma política de segurança pública. Então, quando chega o PP no morro, ela não pensa em infância. Quando o Caveirão estava na favela, ela não estava pensando em infância. Escolas aí, que estão por aí, tão boas, não é igual faculdade, não é igual a escola de Caraíva, não é igual a escola de Eunápolis, nem igual nenhuma dessas escolas. Lá tem só uma salinha, que dá só para um pouquinho de meninos. Eu queria tratar desse tema do racismo, que é um tema que eu acho que precisa perpassar qualquer discussão que se faça sobre direitos humanos no país. Os direitos humanos não podem ser considerados como uma coisa do passado ou como um pertencimento das pessoas que lutaram contra a ditadura. Até porque o modus operandi da ditadura militar
ele continua sendo exercido em nossas comunidades. Eu pensei então em trazer aqui não só a versão, né, do PPCAM, mas falar um pouco dessa política, né, dessa política de promover direitos humanos num país, né, em que isso ainda não é um bem comum. Bueno, este es el segundo coloquio que hemos organizado. El impacto creemos que es muy bueno porque una serie de organizaciones y grupos y gente del gobierno se junta, habla, discute, pero no discutimos cuestiones teóricas, sino que discutimos temas muy prácticos que pueden ser llevados a la búsqueda de soluciones en este tema de seguridad desde el punto de vista de las políticas. Até então, o que nós trazemos de positivo dentro desse colóquio foram as discussões que a gente viu que são discussões bem diversificadas, por muitas vezes contraditórias, mas que tudo vem de acordo com um complemento para o nosso ser profissional, para que quando nós chegarmos lá na nossa cidade, dizer, olha, está acontecendo isso e isso na América Latina. É um contexto muito maior que só Porto Alegre, que só Rio Grande do Sul, mas é um contexto maior que envolve o Brasil e a América Latina. Quando se tem um nível, certo, de desigualdade real, certo? Não é a mídia que está fazendo isso numa grave distorção. Pelo contrário, ela está representando as nossas distorções, no sentido das nossas desigualdades. Bom, essa foi a matéria que a gente deu na época, em outubro, né, de 2007, em que a gente... Isso aqui foi o que mais chocou da gente, né? Metade dos menores infratores morre ou se torna criminoso. Quer dizer, metade. Enfim, é complicado, né? Você não tem ressocialização. Eu vou falar um pouco sobre do que eu acho da favela na mídia. Eu posso estar muito errada, mas eu acho que a mídia trata a favela como modismo. O que o René Silva faz... Nós já fazíamos há algum tempo, só que ninguém queria prestar atenção, né? Mas como a mídia quer construir toda uma situação, pegou o René Silva, que fez a cobertura lá do Complexo da Pacificação, né? E transformou aquilo. Hoje o garoto está lá no Salve Jorge, não fala nada, mas ele está lá. Eu vou falar dessa exclusão da criança, pensando a infância enquanto uma categoria estrutural, e que essa exclusão está presente independente de um contexto de miserabilidade ou de um contexto de alta elite. Nós todos precisamos nos convencer, inclusive nós, principalmente nós, jornalistas, comunicadores, de que as narrativas midiáticas, elas não apenas refletem, mas constroem realidade. Palavra, produção simbólica é coisa extremamente séria. Temos, sim, responsabilidade sobre a construção de determinadas narrativas, portanto, dos problemas decorrentes dessa construção.